Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então a abordagem aqui dos três textos. O primeiro texto do Libânio, que trata da didática e formação de professores da Revista Portuguesa de Educação. O autor, na minha síntese, ele defende que a didática ela deve ser compreendida como um campo que une teoria e prática, mas critica a formação de professores que ainda mantém uma fragmentação entre conhecimento científico e pedagógico. A crítica que pode se levantar em cima do texto é que, embora o Libânio ele propõe uma didática integradora, o cenário escolar ele mostra que muitos professores seguem presos ao modelo conteudista, priorizando a entrega do conteúdo sem preocupar-se em relacionar com a realidade dos alunos, né? E a comparação que eu faço do texto 1 com a minha prática é que na escola pública onde eu atuo, eu noto que ainda existe uma forte separação entre o que se ensina e o que os estudantes vivem, especialmente em matemática. E muitas vezes a falta de material e apoio didático agrava essa distância, tornando o aprendizado abstrato e pouco significativo. Com relação ao texto 2, o texto apresenta a perspectiva, né, da didática desenvolvimental de Davidov, em que o ensino ele deve promover o desenvolvimento humano e não se restringir à transmissão de conteúdos. A crítica que pode ser feita é que, apesar de ser uma proposta avançada, muitas políticas educacionais ainda pressionam as escolas com avaliações padronizadas e cobranças por resultados imediatos, o que dificulta a adoção de práticas que priorizam o desenvolvimento integral dos alunos. E a comparação com a minha prática do texto 2 é que nas escolas em que eu trabalho, eu percebo que muitos estudantes ainda enfrentam desafios sociais e econômicos que afetam a sua aprendizagem. Assim, faz todo sentido pensar no ensino como uma prática voltada para o desenvolvimento humano, mas eu encontro barreiras concretas, como as turmas muito grandes, né, extensas ali no ambiente da escola, uma vez que a sala de aula ela é reduzida. E poucos recursos também, e pouco tempo para metodologias diferenciadas. A gente vê aí uma mudança na organização. A minha escola antes ela trabalhava com um tempo de carga horária de 45 minutos, agora mudou para 50 minutos, mas ainda assim a gente vê que é um tempo muito reduzido. E isso gera um conflito entre a teoria idealizada e as condições reais de trabalho docente, né? O texto 3, que é o artigo internacional de Educação Física e Pedagogia Crítica, ele propõe que a educação física ela deve assumir uma perspectiva crítica, indo além da prática esportiva e promovendo justiça social, equidade e inclusão. A crítica que pode ser feita do texto 3 é que essa visão ela é fundamental, mas na prática escolar, muitas vezes a educação física ainda é reduzida a jogos competitivos, onde exclui os alunos com deficiência ou que não se encaixam nos padrões de rendimento físico. A falta de formação continuada e o apoio institucional para que os professores consigam aplicar uma pedagogia crítica no dia a dia também aí é um desafio que a gente encontra atualmente. E comparando com a minha prática, nas escolas públicas em que eu atuo, eu percebo que muitos alunos com necessidades especiais ou limitações físicas ainda participam plenamente das aulas de educação física. Porém, a crítica do artigo ela dialoga diretamente com a minha realidade, reforçando que é preciso transformar a disciplina em um espaço de inclusão e protagonismo estudantil, e não apenas em uma reprodução de desigualdades. Basicamente, o que eu consegui extrair dos três textos foi isso. Bom, eu vou falar agora sobre o meu entendimento, né? Eu fiz uma relação dos três textos primeiro, né? Todos juntos, argumentei fragmentado, e depois também, juntamente com os textos, eu acabei colocando minha realidade docente, também relacionando com eles de uma vez só, porque eu também atuo somente em uma escola, então a realidade, o jeito de eu trabalhar não diferencia, né? Então, sim, por eu estar numa instituição só, seguir só um modelo de plano, seguir só um modelo de planejamento, seguir só um modelo, um roteiro de trabalho, então para mim facilita mais, né? Então,
Só complementando basicamente o que o Lucas falou, que a gente viu ali, né, no artigo internacional, a gente viu sobre o desafio da educação contemporânea se tornar socialmente justa. O que é isso? Questionar, né, e dialogar as realidades dos alunos e contra qualquer estereótipo, desigualdade ou exclusão, né? Essa abordagem, ela não apenas colabora com o desenvolvimento, não apenas diz sobre desenvolvimento motor e desempenho esportivo, mas sim sobre a vida social dos alunos, né, a, a realidade em que eles vivem, enfim, diversas outras questões que podem trazer para o nosso dia a dia uma discussão integral do aluno, né? E sair um pouquinho do tecnicismo e deixar a educação física, né, ou a educação socialmente justa, né? No texto do Libânio, né, Formação de Professores de Didática para o Desenvolvimento Humano, ele defende que os professores devem ser formados para compreender a complexidade do sujeito, né, formando seres humanos com autonomia, solidariedade e emancipação do que é tradicional, né? A gente vê muito na escola, pelo menos na minha realidade também, a cobrança por ambientes tradicionais, né? Enfim, forma poucos alunos questionadores, mas sim a gente foca mais uma robotização, porque a gente precisa cumprir meta externa, meta interna, enfim, né? Então, a gente precisa compreender que não é um conjunto de métodos apenas, mas tudo que a gente faz tem que ter uma prática com intencionalidade, né? Voltada para aquela transformação do aluno, não somente buscar resultados e buscar essa robotização aí que o sistema, né, atual cobra e vem cobrando cada vez mais. Já no artigo Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, do Libânio e da Eliane Silva, né, tem um reforço aí que a escola precisa reconhecer a diversidade social, ou seja, ele casa muito com outro texto que eu acabei de falar, né? A gente tem que saber a realidade cultural, a realidade cotidiana dos nossos alunos para poder trabalhar o integral deles. Não somente querer cobrar alguma coisa ali única e exclusivamente porque o sistema está exigindo isso, né? E a gente sabe que o desenvolvimento motor é tão importante quanto os outros desenvolvimentos dentro da instituição, né? Até porque é uma coisa que a gente defende, que a gente bate na tecla demais. E a cultura do movimento, ela contribui significativamente para uma escola inclusiva e democrática, porque é na cultura do movimento, no trabalho físico, no trabalho motor, que a gente vai conseguir incluir todos os estudantes, né, na prática, de acordo com sua realidade. Aí, quando eu for falar sobre a minha prática docente, eu falo de dois aspectos principais que eu sempre coloco muito à tona em todas as discussões. Primeiro, a superação do modelo técnico, né, e no foco do desenvolvimento integral dos alunos. Todas as atividades que eu faço, antes de eu começar, né, eu já converso com eles e eu falo que, seja ela competitiva ou não, eu estou avaliando eles de forma individual, de acordo com sua potencialidade. Por quê? Eu sei que tem aluno que é 10 numa atividade, e eu sei que tem aluno que é 7 numa atividade. O aluno que conseguir, que é 7, conseguiu 7, ele vai estar estourando, né? Ele vai estar muito bem. Agora, o aluno que é 10 e conseguir 10, ele vai estar bem também. Agora, o aluno que é 10 e eu vejo que ele está um 8, ele não tem alguma coisa certa. O aluno que é 7 ele está um 5, eu vejo também que não tem alguma coisa certa. Ou seja, eu trabalho muito com a individualidade, buscando, né, superar aí esse modelo técnico de rendimento, né, enfim, mas de uma maneira que eu consiga trabalhar as capacidades e as habilidades de maneira individual, de acordo com sua vivência e sua potencialidade. Assim, eu acho que eu crio na minha cabeça, né? Não sei, e é uma coisa que eu crio um ambiente pedagógico inclusivo, reflexivo e motivador. E um outro ponto que eu também falo é sobre a desconstrução da percepção limitada da educação física como mera atividade corporal. Ou seja, eu sempre busco constantemente romper a ideia reducionista de que a educação física somente é resumida à atividade física ou esporte, né? Então, eu trabalho eles a compreensão, se eu for trabalhar uma modalidade esportiva, eu trabalho todo o contexto histórico, cultural, regra, enfim, né? Por quê? Para o aluno poder saber o porquê que ele está fazendo aquilo, por que ele faz aquilo,
Se eu faço um jogo, uma brincadeira também, trabalho todo o contexto cultural, histórico, e até porque na minha realidade eu consigo trabalhar de uma maneira muito ampla, porque eu tenho a grade nacional, né, comum, que é a educação física, e depois eu tenho as oficinas, né, na parte da tarde, que entra com cultura do movimento. Então, eu consigo trabalhar um pouquinho mais da teoria, digamos assim, né, de manhã, e à tarde eu consigo trabalhar muito a prática, casando com o conteúdo. E aí, assim, eu consigo me aproximar mais dos meus alunos, e por eu ter umas salas de no máximo 22, né, 23 alunos aí estourando, eu consigo conhecer muito a realidade deles, até porque também a cidade que eu trabalho é muito pequena, então eu consigo saber até mesmo de contexto familiar, enfim, porque uma coisa vai levando a outra, né? E essa abordagem que eu estou tendo está me rendendo bons frutos, né? Porque eu estou percebendo maior engajamento dos alunos, respeito entre eles, reflexões sobre as atividades, por quê? Os professores antigos eu via que não trabalhavam dessa maneira, eles trabalhavam técnico e naquele modelo tradicionalzão. E agora eu consigo trabalhar com eles algo bem mais profundo do que apenas o técnico, né? Quem fala agora? Eu? Bom, pessoal, dando continuidade aí, vou falar um pouquinho sobre o texto A Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, do José Carlos Libânio. E no texto ele aponta um distanciamento nessa dissociação entre os conhecimentos pedagógicos e o conhecimento disciplinar que tem na nossa formação, né? E eu tive duas formações, uma licenciatura, eu estudei em uma universidade, numa faculdade, que o curso era voltado só para licenciatura em educação física escolar. Então, falando aí sobre a trajetória de formação de professores, dentro dessa primeira minha licenciatura que eu fiz, a boa parte dos professores, a área de atuação deles era na educação escolar. Então, eles sempre ensinaram para a gente, teve sempre essa atenção com essa abordagem da gente sempre partir da importância de ter o conhecimento teórico para ensinar para os alunos teórico e o prático, né, e o atitudinal ali. E sobre essa importância de enxergar o aluno não como uma página em branco, mas sempre partir da realidade dele, daquilo que ele já conhece, para trabalhar ali o como ensinar. Então, teve sempre esse tato dos professores de ensinar para a gente como ensinar o conteúdo, né? Como abordar isso, o esporte, os outros conteúdos da educação física para a área da educação física escolar. Então, nesse quesito, eu tive uma boa formação, né? Que me deu um preparo bom, assim, para já chegar atuando na escola, apesar que tem um distanciamento também do que a gente aprende na faculdade para a realidade de cada escola que a gente vai atuar, nessas diferenças de cada rede. Então, essa é a parte que eu vi sobre isso, nesse distanciamento, essa importância que eu tive nessa minha primeira graduação. Já na segunda graduação que eu fiz na Unesp, que é a base comum ali, que eu fui fazer bacharel, que os 2 primeiros anos, licenciatura e bacharel, eles são juntos, eu tive contato com alguns professores que trabalhavam na mesma área ali, só que tinha uma formação mais para o bacharelado. E aí a forma como se ensinava alguns conteúdos da educação física era mais voltado para uma parte tecnicista, mais voltado para o treinamento. E apesar da gente estar ali nos 2 primeiros anos tendo o mesmo conteúdo, né? Eu acho que isso interfere um pouquinho, acaba. Porque, assim, a visão do professor vai para uma área do bacharelado e aquele aluno está ali na licenciatura acaba perdendo um pouco desse conceito pedagógico do como ensinar, como levar isso para um aluno para uma realidade escolar, né? O segundo texto que eu li foi aquele artigo de revisão de literatura, que é internacional, que fala sobre as abordagens críticas, e a professora aponta ali, né, que tem poucas abordagens dessa dificuldade de trazer essa abordagem crítica, dessa prática mais inovadora para dentro da escola, que é muito mais fácil de falar sobre ela na teoria do que colocar em prática, e aí ela ressalta alguns empecilhos que acabam acontecendo, como Verdade. a resistência dos alunos, né, porque eles estão acostumados com aquilo, com aquela coisa que a educação física é só prática, e aí você vai trazer ali uma parte mais teórica, uma roda de conversa, e eles ficam ali naquela ansiedade para começar a parte prática, e aí tem essa resistência até você quebrar essa cultura dos alunos, isso leva um tempo ali. E esse sentimento que eu trago para a minha realidade, que é esse sentimento de isolamento, porque assim, você tenta fazer um projeto ali, dar uma atividade diferenciada, e a resposta que você tem da direção é o seguinte:
que você não pode alterar a rotina da escola. E aí, se você precisa de um recurso para poder elaborar aquela aula, desenvolver um projeto, você tem que arcar de forma pessoal, porque a direção, a SEDUC, a própria rede, não fornece os recursos apropriados para você desenvolver. Então, assim, você tem que tirar do seu próprio bolso. E aí você tenta, igual aqui na nossa realidade, que a gente tenta voltar os jogos escolares, né, interescolares ali entre a escola, e a SEDUC sempre alega falta de verba para a nossa área, sempre. Nunca tem ônibus, nunca tem isso, e aí vai adiando esse projeto, e a gente acaba isso nesse sentimento de nadar contra a corrente mesmo, de não conseguir desenvolver um bom projeto que você não tem suporte nem da direção e nem da rede onde a gente atua. E aí, comentando um pouco sobre o artigo das finalidades educativas, né, escolar e escola socialmente justa, e aí o autor ele aponta realmente para a gente se atentar dessa diferença entre diversidade, que é a diferença de desigualdade social, né? Que a gente pode sim ter uma diversidade ali, várias minorias, só que às vezes o maior problema dos alunos da nossa escola pública é a desigualdade social, é o que eles vivem ali no seu dia a dia. E se atentar para justamente isso, para ser uma escola justamente justa, né? Trazer os conteúdos e essa dificuldade que a gente às vezes tem de associar o conteúdo do currículo com a realidade dos nossos alunos, né? A realidade daquela e aquela obrigatoriedade também de cumprir o que está no currículo e dificulta essa integração com a realidade social que os alunos vivem. E dessas legislação que vem com a disfarçada de inclusão, que acaba por excluir os alunos, porque assim, os alunos, tipo assim, vem essa política de diversidade, aí inclui todos os alunos na escola, então alunos com laudos, diferentes tipos de laudo, vem para dentro da escola, tá, vamos incluir ali, só que a escola não foi preparada com uma formação, uma adequação do espaço físico, recursos apropriados para trabalhar de forma individualizada e até fornecer essa integração desses alunos, que é das políticas de inclusão, e aí você tem toda uma dificuldade de incluir esse aluno dentro de uma realidade de alunos que é diversa. A escola não está preparada de forma de formação dos professores, da equipe de apoio dos escolares que tem, não tem acompanhamento de um profissional e acaba o quê? Colocando o aluno que precisa de uma adaptação, de uma escola, de outros recursos diferentes dos alunos ali, de forma que eles ficam meio que excluídos. Eles estão lá dentro, mas não estão de fato excluídos, porque eles estão perdendo a oportunidade de ter aulas e um atendimento especializado para as necessidades específicas dele. E aí coloca eles todos dentro da escola regular e o governo lava as mãos do que realmente ele precisa fazer para poder garantir uma formação justa e igualitária entre os alunos, né? Tanto esses alunos são públicos das políticas de inclusão, quanto os alunos que são os atípicos, neurotípicos, né? Ali. Então, assim, é uma inclusão disfarçada de exclusão. E isso que o autor aponta, né, para tomar cuidado muito sobre essa diferença, para poder embasar o currículo e os conteúdos e a forma como ensinar, de forma que garanta realmente uma educação de forma igualitária, né, a todos. Essa parte ficou meio... Mas é isso que eu queria passar. Perfeito. Eu gostei. Então, pessoal, boa noite. Eu vi como ponto de convergência entre os três textos a questão de que o professor de educação física escolar, ele precisa ir além da questão técnica. E eu lembro que no primeiro dia de aula do ProF, eu falei para vocês sobre a minha formação, que é uma formação à distância. Então, essa questão técnica, para mim, é um calcanhar de Aquiles para mim, né? E esse calcanhar de Aquiles, para mim, eu tento compensar com a minha experiência de 20 anos como professor de geografia, no caso, e aonde eu desenvolvi uma didática de trabalho, aonde eu tenho usado essa didática de trabalho como professor de educação física. Mas eu confesso para vocês, isso não escondi desde o primeiro dia de aula, que essa questão técnica, ela é um calcanhar de Aquiles para mim. Mas deixa eu compartilhar com vocês as anotações que eu fiz, né? Então, no primeiro texto do José Carlos Libânio, né, ele fala de um problema da dissociação, que é um dilema central para o professor de educação física, que historicamente a formação na área tendeu a se dividir, né? De um lado, a ênfase no esporte de rendimento, né? E outro lado, esse viés pedagógico,
que vem priorizar a inclusão, o desenvolvimento integral do aluno. Aí eu destaquei 2 pontos, né? Esse conflito na prática, então, na escola pública, essa separação se manifesta quando o professor, com um forte conhecimento disciplinar, repete práticas que excluem alunos com menos habilidades ou que não identificam com a cultura esportiva hegemônica, né? E a aula ela acaba se tornando uma simples recreação, ou uma reprodução de um modelo de treinamento, sem que haja por trás um objetivo pedagógico claro. Aí, nesse primeiro texto, eu também destaquei um desafio, que é a superação dessa dissociação, né, que exige que o professor de educação física ele não domine apenas o conteúdo, mas que também ele saiba como adaptar, como problematizar, como contextualizar esse conhecimento para a realidade dos alunos. Já no texto, no segundo texto, né, eu destaquei aqui 2 pontos, né? A questão da teoria versus a realidade, porque existe uma proposta de uma educação física que discuta temas como indústria do corpo, imposição de padrões estéticos, machismo no esporte, ou a discriminação, mas muitas vezes esses temas, ele encontra barreiras dentro do nosso local de trabalho. E os professores, né, como a gente acaba sobrecarregado, e com pouco tempo, às vezes, para planejamento, a gente acaba sempre recorrendo a práticas mais tradicionais. Outro ponto nesse segundo texto que eu destaquei é a falta de autoria compartilhada. O que seria isso? Uma aula de educação física, onde a gente consiga promover uma coisa que o Heitor destacou, que é essa criticidade, onde a gente consiga envolver os alunos nas atividades, na análise de problemas e na busca de soluções para esses problemas, né? Porque, senão, caso contrário, a crítica ela se torna apenas um discurso mesmo do professor, né? E aí, esse discurso ele acaba não se transformando numa prática que realmente ocasiona uma mudança na vida dos nossos alunos e alunas. E aí, no terceiro texto, que traz essa questão da igualdade, da diferença, né? Nós vemos aí uma busca pela igualdade na educação física, que se manifesta em testes de aptidão ou em atividades competitivas. Na verdade, elas se traduzem em quê? Em exclusão, pois elas reforçam as diferenças e desvalorizam os alunos com menos habilidades. E, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, que a Jaira conhece bem, eu vejo muito isso por parte de gestão mesmo, de enxergar a educação física de forma competitiva. É como se eu fosse cobrado, assim, mas você não, como que é o verbo? Você não incentiva essas práticas, né? E eu falo, não, né? Tem outras práticas que a gente pode valorizar mais, né? Como, por exemplo, as colaborativas. E outra coisa que eu destaco nesse último texto é a abordagem pedagógica, né? Então, o que seria essa educação física justa? Como o texto, o que tem que fazer, né? Ela tem que valorizar o conhecimento teórico, conceitual, só que ela não pode deixar de valorizar o conhecimento pessoal e vivido dos nossos alunos, né? Então, quando eu comecei falando que a convergência entre esses 3 textos é de que nós, professores, precisamos ir além do conhecimento técnico, também é nosso papel ser mediadores, né? Dessa teoria com a prática, né? Para que a educação física realmente seja uma experiência especial para os nossos alunos. Então, basicamente é isso, pessoal. Desculpa aí minha demora na fala. Pessoal, vou aproveitar aqui na sequência, fazer um apanhamento geral aí da contribuição de todos os colegas, né?
A gente verifica, então, assim como o Patrick disse, uma convergência mesmo, né, entre os 3 textos, que tratam, né, idealizam que a educação física, então, ela deve ser crítica, rompendo aí com o modelo tradicional, né, tecnicista, e ela tem que ser integradora também e promotora do desenvolvimento humano, né, uma vez que você não enxerga o aluno apenas como uma página em branco, como foi falado pelo Heitor. Foi isso, né, Heitor? Ele E... falou. A Jair que falou da página em branco. Oh, Mas desculpe, já. basicamente. Eu lembro que isso foi citado. E é isso mesmo, a gente tem que, tipo, valorizar a vivência que os alunos já tiveram, porque se a gente só ficar visualizando eles, eu vou passar conhecimento para esse aluno, eu vou compartilhar as minhas vivências e ele vai viver isso com base na minha experiência. Não, a gente tem que considerar as experiências dos alunos também e partir disso para trazer as contribuições, né? Porque a nossa realidade é uma. Eu mesmo essa semana recebi 2 alunos que vieram de São Paulo que eles falaram, a nossa prática de educação física lá, ela tem algumas diferenças com a prática que a gente está tendo aqui. E eles até criticaram, falaram, nossa, não puxando, né, a bola para mim, mas eles até elogiaram, falaram assim que a forma como eu trabalhei os conteúdos nas minhas aulas, né, que a gente já teve aí 2 aulas essa semana, foi mais positiva do que a que eles estavam tendo lá. E na prática escolar pública, né, a gente tem alguns desafios estruturais aí, que são as turmas superlotadas, que não é o caso do Heitor. Eu até fico um pouco com inveja aí. Uma sala com 22 alunos para trabalhar a parte teórica é mais tranquilo, né? Ixi, bem mais. Mas para a parte prática eu gosto da sala lotada. Eu Na gosto verdade, mais. na minha escola, o que acontece? São muitas salas, então é bem dividido, entendeu? Por exemplo, eu tenho 5 quintos anos e 5 quartos anos. Então eles dividem por de AE, então essa divisão fica boa, assim, né? E aí, você acabou, Lucas? Não, desculpa, só fui fazer uma Não, observação. pode continuar. Não, então, você falou aí da gente puxar a sardinha, mas eu acho que a gente tem que puxar quando o caso é assim, porque a gente vê que a história da educação física do jeito que ela é agora, ela é muito recente, é por isso que a nossa briga é assim, porque até pouco tempo atrás ela é militar, né, ela tinha desenvoltura, focava no desenvolvimento, na desenvoltura para o desenvolvimento corporal só, e assim, apesar da nossa briga, a gente fala, pô, a gente tem que, que, que brigar, tal, mas eu acho que por a gente não ter uma avaliação interna que cobre a educação física, é uma crítica minha, eu acho que os profissionais vão ficando cada vez mais relaxados. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu também sou igual ao Lucas, os meninos, eu falo, ainda brinco com eles, que eles só veem futsal no interclasse. Óbvio que dá pra, né? Mas assim, a gente consegue puxar uma coisa ou outra tal, mas a hora que eles saem da escola, eles vão pro Fundamental 2 na escola do Estado. Aí chega lá, o professor já volta pro tecnicismo, sabe? Então, tipo assim, não tem um alinhamento de ideias. E, tipo, a gente tenta mudar aqui, mas na hora que chega lá, o cara já, pô, já liga, né, o desinteresse total com a disciplina, e aí ele já relaciona. Aí a criança já fala, nossa, né, tão técnico aqui. E às vezes, quando os alunos vêm de fora mesmo, eles falam, nossa, professor, mas a tua aula é tão dinâmica, né? Você engloba todo mundo, você ajuda todo mundo, envolve todo mundo, e a aula passa rápido, passa leve, assim, e você consegue extrair o melhor da gente, eles falam, né? Mas assim, é muito difícil, e eu consigo realmente mudar, porque eles chegam numa visão tecnicista já do terceiro ano para o quarto, para mim, eu desconfiguro essa visão tecnicista, trabalho no quinto ano, e no quinto ano eles já vão para o tecnicismo de novo. Então, assim, é muito difícil, se não tiver uma articulação de ideia, e eu acho que justamente por a gente não ter uma avaliação que avalie a educação física em si, que eles nos tornam muito, que tem muitos profissionais que são
né, relaxados com esse sentido. É uma crítica que eu tenho, sim, porque eu acho que a gente deveria ter um parâmetro que medisse a disciplina, porque acho que uma das desvalorizações que a gente passa por causa disso, por conta disso, sabe? E é muito difícil, sim. Para quebrar com essa realidade, eu acredito assim, que o que a gente pode fazer é manter a nossa prática dessa forma, né? Sempre buscando aí uma melhoria no nosso modelo pedagógico e também incentivando outros colegas. Igual eu compartilhei essa semana no grupo lá o processo seletivo do mestrado profissional em educação inclusiva, né? E assim que abrir o do ProF também, eu já vou compartilhar lá e pedir para o pessoal fazer, porque acredito que a formação, oferecer uma formação e esses professores também terem a oportunidade de estar no mesmo espaço que a gente está ocupando nesse momento, vai trazer bastante benefício para isso, né? Outros desafios estruturais que eu identifiquei aqui na fala de vocês, que eu anotei, foi a falta de recurso, as pressões por resultados em avaliações externas e a ausência de formação continuada. Sobre a formação continuada, eu tenho a minha crítica a ser feita, mas também, assim, já cobrei e eu não vejo, assim, muita preocupação da minha rede de ensino em mudar isso, porque eu trabalho atualmente numa escola de ensino infantil, que tudo é voltado somente para os professores polivalentes. Então, no meu ATPC, tem os especialistas, que sou eu e a professora de arte, mas tudo que é comentado é só voltado para a formação do PEB 1. Não tem nada assim voltado para educação, para arte e educação física, né? Então a gente tem essa barreira também. E um ponto de tensão que eu vejo entre a teoria defendida pelos textos e a realidade vivida nas minhas escolas é que tem ali, né, uma barreira, né? Mas eu vejo assim a pontos positivos que inspiram mudanças, principalmente quando a gente é incentivado a buscar integrar outras disciplinas com a educação física, né? Com a interdisciplinaridade, como o exemplo aí do texto falou da matemática, trazendo vivências novas para os alunos de forma crítica e inclusiva. Então, eu acho que se cada um puder absorver um pouco aí do que está sendo trabalhado, né, as sugestões que são feitas, a gente pode trazer um pouco mais de qualidade, né, para o nosso trabalho docente. Basicamente é isso. Acho que é isso mesmo para a gente poder finalizar. Uma divergência que eu tenho com vocês que eu não posso reclamar é que tanto a minha gestão me apoia bastante no meu trabalho. Estou conseguindo mudar isso totalmente. Estão valorizando muito, sempre valorizaram. A Secretaria Municipal também está me ajudando muito, assim, com várias coisas. Essa semana, inclusive, tive um encontro só com professores de educação física e o secretário municipal para reivindicar materiais, né? Então, a gente vai conseguir agora uns materiais, e a gente estava sem o básico, né? Então, não tem como ele exigir alguma coisa se a gente não ter o básico, né? Então, a gente conseguiu isso daí. E com a formação continuada também, porque eles me apoiam muito no mestrado, muito mesmo, também não tenho como questionar isso. E agora, daqui 2 semanas, vai ter um encontro numa cidade aqui perto, do Comitê Paralímpico Brasileiro, e vai ser o dia todo, e eles colocaram todos os professores da rede para poder, né, estar participando. Então, eles estão incentivando bastante. Só que também é uma falta aí que eu percebo, porque a nossa formação continuada, a gente vê aí grandes eventos voltados somente para quem é bacharel, né? A gente não vê, tipo, um evento grande para quem é professor de educação física na escola. Ao Arnold, o evento do ano é bacharel, né? Você só vai fazer inscrição lá em São Paulo para o curso que tem voltado para bacharel. Né? Os próprios cursos do Comitê Paralímpico, do Comitê Brasileiro, da CBF, que eu já fiz uma vez também, tudo voltado para o tecnicismo. Então, assim, a gente tem que se atualizar de acordo com o que a gente tem na nossa área. Né? Então, assim, falta um pouco dessa questão da formação voltada para a licenciatura mesmo da área. Né? Mas acho que cada vez mais a gente
se unindo aí na classe, a gente vai conseguir. Não agora, não amanhã, às vezes nem quando a gente aposentar, mas acho que vai dar certo aí. É isso, então, pessoal, já era aí o Patrício quer falar alguma coisa? Não, era só Finalizar? isso. Eu só quero agradecer a vocês, porque cada vez que eu me encontro com vocês, eu aprendo. Então, meu agradecimento a vocês. Eu acho que a gente falo a mesma consegue coisa. compartilhar as mesmas angústias, né? E a gente vê que não tá sozinho. A visão que eu Beleza. tenho do prof aí é que eu tô tendo 3 professores aqui particular. Contribuindo com a informação. É isso aí, um Depois ajudando o vocês outro. estão pedindo Pix. Não. Depois a gente vai ajudando sempre para atualizar. Beleza, então, gente. Valeu, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Bom final de semana. Boa noite, Tchau, igualmente. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.